Olha só, ninguém pode dizer que o Urawa Red Diamonds não tentou. Até mesmo o uniforme parecido com o rival do Manchester City, o principal rival da cidade, o Manchester United, o time japonês acabou adotando para dar aquela intimidada, colocar aquele medo, fazer o time campeão da Europa se lembrar quem é o primo rico da cidade. Se bem que, com tanta grana que foi parar no Manchester City nos últimos anos, o primo rico é mesmo o City. Mas não teve jeito. O time do Pep Guardiola, sem 3 jogadores, onde um dos ausentes era o Haaland, venceu com extrema facilidade o time japonês por 3-0. Foi muito fácil mesmo. Foi um jogo até meio chato, modorrento, lento mesmo para se assistir. E vai enfrentar, no caso o Manchester City, vai enfrentar o Fluminense na sexta-feira, na final do Mundial de Clubes. Aliás, eu quero fazer a minha correção, porque eu disse no vídeo da vitória do Fluminense que o jogo seria no sábado, na verdade na sexta-feira, e eu me dei conta disso assistindo a transmissão do jogo de hoje, porque se esses caras jogarem no sábado, eles simplesmente não vão comemorar o Natal com suas respectivas famílias, principalmente no caso do Fluminense, que vai ficar mais tempo lá na competição, que agora está rumo ao seu término, porque tiro curto, né? Apenas poucos jogos e temos lá o Fluminense na final enfrentando o campeão da Europa como previsto. Aconteceu o óbvio. Todo mundo esperava que o Manchester City vencesse esse jogo, não pelo fato de ser o Manchester City. E olha que o Urawa Red até que fez um jogo de uma certa qualidade, principalmente no primeiro tempo. Porém, é inegável que a distância técnica entre o time inglês e o time japonês existe e é absurda. A posse de bola do Manchester City foi de 74%. Dominaram o jogo por completo os comandados do Pep Guardiola. Em determinados momentos eles estavam claramente com o freio de mão puxado, tocando a bola com muita calma, muita paciência. E eles foram ali na maciota esperando a primeira falha da zaga do Urawa Red, o que também acho que foi uma boa dose de azar. Ou falta de sorte. Tem gente que não gosta que se use azar numa narrativa. Esse lance do gol contra é algo meio injusto no futebol, porque, de fato, uma bola cruzada vinda da direita do ataque do Manchester City simplesmente foi desviada para o gol por um dos zagueiros do Urawa Red. E aí, amigo, depois disso fica mais fácil, porque momentos cruciais para marcar o gol. Final de primeiro tempo e começo de segundo tempo. O Manchester já ampliou o placar. O Jack Grealish estava aparentemente excitado em campo porque ficou pressionando para poder criar volume de jogo para o Manchester, e o time inglês foi marcando o segundo, o terceiro e só não marcou mais porque não quis. Essa é que é a realidade dos fatos. Por outro lado, o Urawa Red tinha que se expor, decidiu também não se expor tanto para não tomar demais, até na metade do segundo tempo para frente tomou um pouco mais de iniciativa para poder marcar o gol de honra. Infelizmente não aconteceu, e tudo o que resta aos torcedores japoneses é limpar o estádio e voltar para casa, porque japonês tem essa boa tradição, tem esse bom hábito de deixar tudo limpo na casa dos visitantes antes de retornar para o seu país. E agora temos Manchester City e Fluminense, ou, pela ordem de quem venceu primeiro, Fluminense e Manchester City. O que eu acho que vai acontecer? Sei lá. De novo, o time inglês jogou com o freio de mão puxado. O adversário, o Urawa Red, era mais fraco do que o Al Ahly, que, na minha opinião e na opinião de muita gente, o Al Ahly já era mais fraco do que o time do Benzema. Mas, de qualquer forma, passaram os dois times que todo mundo esperava que avançariam para a final do campeonato. Eu não tenho uma opinião formada sobre o Manchester City ainda, porque não tem os principais jogadores, não tem o Haaland jogando no ataque, jogou se poupando hoje, então eu acredito que o volume de jogo do time inglês deve aumentar quando enfrentar o time brasileiro. Também tenho certeza que o Pep Guardiola vai estudar o dinizismo, que eu nunca poderia imaginar que esses dois mundos iriam colidir. Quando que eu poderia pensar que Pep Guardiola e Fernando Diniz estariam no mesmo mundo, na mesma frase, no mesmo jogo, disputando um título mundial,
que vai ser inédito para os dois se acontecer. Porque o Fluminense venceu a sua primeira Libertadores e o Manchester City a sua primeira Liga dos Campeões. Ambos estão na mesma primeira final do Mundial de Clubes. Então, olha os ineditismos que temos nessa partida e que coincidência, né? Pepe Guardiola e Fernando Diniz. Cara, se o Diniz ganhar esse Mundial, vai ser algo sui generis, né? O dinizismo passando por cima de um dos melhores treinadores da história do futebol mundial. Quem poderia imaginar? Pode acontecer? Claro que pode. É jogo de futebol, é uma disputa que tem 90 minutos e o jogo começa 0-0. O Manchester City é um time mais completo, por assim dizer? Mas quem duvida do Fluminense? O Fluminense chegou até aqui com competência, minha gente. Não foi por obra do mero acaso. Eu disse no vídeo anterior que teve dose de sorte? Claro que teve. Palmeiras e Flamengo foram eliminados no meio do caminho, eram elencos mais fortes que o do Fluminense, mas um campeão precisa de sorte. Repito, o Fluminense foi muito competente para eliminar na semifinal o Internacional em 2 jogos e soube jogar o jogo contra o Boca Juniors na final da Libertadores, final essa que eu revi hoje antes de assistir o jogo do Manchester City. Então, quem duvida? A gente está falando de um time que mescla muito bem a experiência com a juventude. A gente está falando de um John Kennedy que o torcedor do Fluminense está afirmando que, olha, obrigado John Kennedy pela graça alcançada e ninguém chega ao pai a não ser por John Kennedy, né? Então, o garoto de 21 anos está voando, está jogando muito e o Diniz sabe trabalhar muito bem com jovens talentos. Menos, é claro, no São Paulo, que ele chama jogadores de traíra e mercenário lá no Tricolor Paulista. Mas aí é assunto para outro vídeo. Então, torcedor do Fluminense, vocês têm uma chance. Uma interessante chance. Eu me lembro que em 2012, contra o Corinthians, algumas pessoas alertaram que o Chelsea chegou ao Mundial não tão forte quanto venceu a Liga dos Campeões na época. E a gente também tem que lembrar em que condições o Chelsea venceu aquela Liga dos Campeões. Em uma situação dramática, numa vitória dramática, com prorrogação, pênaltis, enfim. Não que o Manchester City não tenha sofrido dessa vez, mas eu vejo um pouco de... Sabe, não estamos muito afim de jogar isso aqui, estamos cansados da temporada europeia, queremos que chegue logo o Natal, tem o Boxing Day também, que é os jogos de final de ano da Premier League. Então, olha só, torcedor do Fluminense, estão deixando vocês sonharem acordados com uma possível vitória contra o Manchester City. Não é nenhum absurdo que eu tô falando, é algo factível e realista. Dá pra gente olhar pro dinizismo como uma espécie de salvo-conduto para fazer uma aposta um pouco mais ousada. De novo, se a galera do Manchester City não tá muito afim de jogo nesse Mundial Interclubes, o Fluminense tá. E alguém precisa ganhar esse negócio. Sexta-feira, Fluminense e Manchester City na final do Mundial de Clubes. Com certeza eu vou gravar um vídeo comentando esse jogo, dando os meus pitacos sobre tudo o que aconteceu nessa final. E é isso. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo com torcedores do Fluminense, porque eu estou do lado de vocês, torcedor carioca do Fluminense. Bom, Vasco, Botafogo e Flamengo têm torcedores que estão secando neste momento. E eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser ler os meus conteúdos de tecnologia, é só acessar o oeduardomoreira.com.br. Vocês podem me procurar nas redes sociais mais próximas no @oeduardomoreira, tudo junto. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.